Muito bom dia, hoje é dia 13 de fevereiro de 2025, esta é a nossa sessão. Vamos dar uma olhada no que temos acontecendo por aqui, se temos alguma notícia relevante. Uma das coisas mais importantes para todo e qualquer trader no mercado financeiro é rotina, né? Ter uma rotina padronizada do que ele vai fazer. Depois, ao longo do dia, ele pode acabar ajustando as suas ações de acordo com a necessidade, tá? Mas ele deve ter uma rotina pelo menos organizada para que ele possa, enfim, ter chance de sucesso no mercado. Tá? Quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, hoje tivemos o PIB da Inglaterra, do Reino Unido, veio um pouco maior do que esperado, a expectativa que fosse menos 0,1 e veio mais 0,1. Esse é o PIB trimestral, 0,1 no quarto trimestre de 2024. Tá? Q4 aqui é quarto trimestre. Ok? O termo em inglês é T. Né? Q é quarter, né? A quarta parte de um ano. E aí em português fica T, mas aqui ficou, enfim, tá o Q4. E nós temos o valor anualizado, crescimento de 1,4. A expectativa é que fosse 1,1. Geralmente, o PIB ele acaba sendo revisto depois de algum tempo, tá? Coisa de 2 ou 3 meses depois, é feita a revisão do PIB, porque são muitos cálculos e são muitas informações, então, eventualmente, na verdade, todo o PIB acaba sendo revisto depois. Geralmente, se acontecer alguma mudança, acaba não ficando tão distante daquilo que foi observado. Tá? Então, tem o PIB trimestral, anual e o mensal, ok? Para a Libra. Inflação principal como esperado, em menos 0,2%. A inflação anualizada em 2,3%, ou seja, bom, né? Tá? A meta de longo prazo do Banco Central Europeu é de 2% ao ano, da Alemanha está em 2,3%, ou seja, cara, está muito perto. Né? No Brasil, vendas no varejo diminuiu, a expectativa era 3,5% e veio 2%, ou seja, menor do que esperado. Tá? Menor do que esperado. Venda no varejo, do Brasil, tá? E hoje temos pedidos iniciais para seguro-desemprego, é basicamente a quantidade de pessoas que solicitou o seguro-desemprego na semana anterior nos Estados Unidos para o dólar americano. Okay, a expectativa é 217 mil. Essa notícia sai toda quinta-feira, pode ser que às vezes muda para quarta, dependendo se tem feriado, alguma coisa, mas geralmente na quinta-feira que sai daqui 47 minutos. E aqui temos a notícia mais importante do dia de hoje, às 10h30. IPP, Índice de Preço ao Produtor. Basicamente, é a inflação no começo da cadeia produtiva. Ok? Então, rápida explicação sobre isso. Inflação, acredito que todo mundo sabe o que é, né? Basicamente, é a variação, no caso da inflação, é a perda do poder aquisitivo, tá? Do dinheiro ao longo do tempo. Então, hoje você compra, por exemplo, sei lá, um produto, né, que você paga R$10. Se mês que vem você precisa pagar R$10,50, então houve um aumento de 5% na inflação, né, por causa que você precisou de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Isso a gente entende muito bem ao consumidor final. Okay? O IPP, ele mede a inflação ao produtor, ou seja, quanto que varia a inflação ao longo do tempo no começo da cadeia produtiva. Então, imagine que o produtor, ele produza frango, por exemplo. Tá? Então, um dos insumos que ele precisa é ração de frango, ou medicamento de frango. Beleza? Na prática, o que acontece é que dependendo de como varia o preço da ração do frango, né, pode ter, isso é só um exemplo, tá? Pode ser que aumentou. Imagina que o produtor pague lá R$10, né, em, sei lá, né, em 50 quilos de ração, por exemplo. Tá? Se no mês seguinte ele pagou R$10,20, logo houve um aumento de 2% na inflação ao produtor. O que vai fazer? Dentro da cadeia produtiva, um efeito cascata, tá? Aumentou o preço do frango, o cara acaba aumentando o preço que ele vende lá para o abatedouro, o abatedouro acaba aumentando o preço que ele vende para o mercado, ou para a distribuidora aumenta o preço que ela vende para o mercado, e o mercado aumenta o preço que vende para o consumidor final. Então, no começo da cadeia produtiva, a inflação ao produtor mede a inflação aqui, na variação dos insumos, aquilo que o produtor precisa para produzir os seus produtos, e que acaba chegando depois de algum tempo, depois de toda essa cadeia produtiva, chegando lá para o consumidor final. E isso é importante, né? Porque a gente sabe que, dependendo de como for essa variação aqui, quando se vier muito distante do esperado, isso pode movimentar o mercado, tá? Ontem, nós tivemos inflação americana, inflação ao consumidor. Essa sim é vista com mais atenção. Eu não costumo não operar em dia de inflação, mas só fazendo uma observação aqui no começo. IPC. Então, nós tivemos aqui 4 leituras de inflação, tá? Índice de preço ao consumidor. O núcleo da inflação basicamente retira-se alguns elementos ali que tem um caráter um pouco mais volátil. A expectativa era 3,1 e veio 3,3, ou seja, inflação mais alta que esperado. O valor anualizado, tá? O valor mensal, em relação ao mês de janeiro, também veio mais alto que esperado, 0,4 contra 0,3 expectativa. A inflação geral, né, sem ser o núcleo, também veio mais alto no mês de janeiro, 0,5 contra 0,3. Inflação anual, 3 contra 2,9. Ou seja, a inflação um pouco mais alta, de forma geral, nos Estados Unidos, tá? Aqui o núcleo da inflação é o que mais diferencia, né, de 3,3 para 3,1. Então tem uma diferença
Importante, se a gente olhar, a gente consegue ver tendências também, tá? Entender suporte, resistência, a mesma coisa. A gente vê no gráfico. Então a gente vem, ou seja, a inflação americana vem em uma tendência de queda. Então aqui a gente pode pensar 2020, né? A inflação foi lá em cima, tá? Depois veio caindo. Então, e agora está mais ou menos aqui estabilizado entre 3,2 e 3,3, o núcleo da inflação. Entender isso é importante porque a inflação todos os bancos centrais do mundo, de forma geral, se orientam pela inflação para tomar uma decisão com relação à política monetária. A política monetária do Banco Central é uma política orientada para a meta de inflação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Banco Central, uma das principais formas do Banco Central atuar é através de manter o controle de preço. Tá? Isso é bastante importante. Então, se a inflação começa a sair do controle, a gente já começa a pensar, bom, o Banco Central muito provavelmente vai tomar medida para aumentar a taxa de juros, desta forma controlando a inflação, e desta forma o dólar se valoriza e as ações potencialmente se desvalorizam. Ok? Existe uma relação inversa aí. Basicamente é isso, tá bom? Hoje não temos nada impeditivo, vou operar normalmente, vamos ver agora fazer a varredura da estratégia da zona extrema. Vamos começar aqui pelo nosso amigão, começar do começo, né? Aldecard. Bom, só recapitulando, sempre tem alguém, pessoas novas. Varredura é o processo de passar por todos os pares ativos que você pretende negociar naquele dia, procurando pelos requisitos mínimos para uma possível operação. Aqui, os primeiros requisitos são que o mercado, que o preço esteja na fase 3 ou 4, de alta ou de baixa, tá? E que esteja na zona extrema. Então, aqui no caso do Aldecad, nós não temos essas condições. A varredura é um dos processos de otimização, é uma das coisas, né, que mais otimizou o meu processo de forma geral. Se eu tenho requisito básico, então eu vou me aprofundar mais. Se eu não tenho nem o básico, eu apenas descarto. No caso do Aldecad, eu não tenho nem o básico. Tá? Esse indicador aqui, ele basicamente mostra para mim a situação, a fase da tendência. Se ele está na fase 1 de baixa, então ele está descartado para mim. Ok? Eu quero que esteja na fase 3 ou 4 e ele está fora por hoje. Ao DCHF, chegou na zona extrema, operacional, que considera apenas zona extrema, né, talvez tenha feito uma possível compra aqui. Eu, particularmente, não olho apenas para a zona extrema, mas eu olho também para o indicador Trend Cycle. E aqui o Trend Cycle ele mostra para mim que ele está na fase 1 de baixa. Tá? Então, essa fase 1 é caracterizada por ignição. Então, não vou operar nesse momento. A aldeia da PY, aqui esteve na fase 3 de alta anteriormente, né? Inclusive, aqui também esteve na zona extrema, né? Aqui na fase 3 também, a gente pode observar. E agora, está na fase 1 de baixa. Então, está descartado para mim, tá bom? A NZD, fase 2 de baixa. Nada por enquanto. Esteve lateralizado boa parte agora, recentemente. Começou a entrar força vendedora. AUDSD, fase 1 de baixa. Entrada de força vendedora bem importante. CAD, CHF, fase 1 de baixa também. Está na zona extrema, né? Aqui na zona extrema. Depois de tocar, caiu 20 e poucos pips, não é muita coisa. Mas ainda assim, ele fez um movimento de queda, né? CAD JPY. Aqui, ele tocou na zona extrema. Aqui ele tocou na zona extrema. A gente pode observar fase 3 e fase 4, toque na zona extrema, voltou, toque na zona extrema, subiu um pouquinho, depois caiu, e agora está na fase 1 de baixo. CHJPY também teve toque na zona extrema, alguns um pouco para trás, tá? Zona extrema e fase 3 e 4. A gente pode até aprofundar um pouco mais na situação do CHJPY aqui, para ver como que ele se comportou. Agora está na fase 1 de alta. EUROD, esse aqui ó, eu vi, eu estava no computador, tá? Eu vi essa operação, esse sinal que ele deu. Bom dia para todos. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Daniel Brito, bom dia. Everson, bom dia. Nivaldo, bom dia. Marno, bom dia. Wesley, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu vi aqui, tá, o Euraldi estava acompanhando quando ele fez. Isso aqui já foi, né, uma venda, teria dado take com folga. Tá? Eu olhei nesse ponto aqui. Aqui também teria sido uma venda. Aqui também teria sido uma venda nesse ponto aqui. Tá? Teria dado take também. Mas está na fase 4. Ótimo. Então já temos um requisito básico para uma possível operação de venda. E agora ele tem que subir até lá em cima 20 pips para dar uma possibilidade de venda. Tá? Então eu vou ativar aqui a alerta sonora. É isso aí. Então, Euro AUD está na minha lista. Primeiro par que está na lista. Vamos fazer a nossa listinha. Euro AUD de possível venda. Ok? Vamos acompanhar. EuroCAD estava na fase 3 de alta, fez um movimento de queda agora importante, e agora entrou na fase 1 de baixa, então já está fora para mim. Euro CHF. Chegou na fase 3, entrou no movimento de baixa agora, tocou na zona extrema. Lembrando, fase 1 tende. Fase 1 temos duas situações específicas da fase 1. Ok? Uma situação, mercado lateralizado, e aí ele fica trocando de fase. Beleza? Ou quando o mercado cai, como ele fez aqui. Ele entrou na fase 1, aí ele já pode ter o cenário de uma ignição de força vendedora. Euro GBP. Tocou na zona extrema aqui. Aqui chegou na fase 4, fase 1 de baixa.
movimento de queda por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, está fora de cogitação para mim. Euro JPY. Nossa. Toque na zona extrema nesse ponto. Vamos ver exatamente aqui. Aqui foi um toque na zona extrema. Aqui teria sido uma venda. Exatamente nesse candle aqui. Tá? Teve um sinal. Andou contra e teria dado take aqui com folga, com tranquilidade, tá? Caso contrário, aqui teria sido uma venda também. Aqui também foi uma venda. É 100 e poucos pips. E agora está na fase 1. Então, tá fora por enquanto. Euro NZD. Tá na fase 4. Ok, já temos um dos pré-requisitos. Euro NZD. Mas, para dar uma possibilidade de venda, ele teria que subir talvez até aqui em cima, tá? A 50 e poucos pips aí. Que eu particularmente acho que não vai acontecer na nossa sessão de hoje. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Euro SD, fase 1 de baixa. Aqui não chegou a dar venda. Chegou aqui tocar na zona extrema, mas estava na fase 2. Então, não. Agora entrou na fase 1 de baixa. GBPLD. Tá na mira. Tá muito na mira, tá? O GBPLD tá muito na mira. Vamos colocar aqui GBPLD. Ele tá na fase 2, mas ele já tá quase entrando na fase 3. Ele tá próximo da zona extrema, ok? Então já temos aí uns requisitos. Pode ser, eu acredito que o GBPLD pode dar uma venda pra gente no dia de hoje. Vamos ativar a alerta sonora. Ok, se ele bater na linha tracejada laranja, pode dar uma venda pra gente. Ótimo. GBPCAD. Aqui, ó, a gente pode observar, vamos ver aqui, o GPLD fez uma queda, não foi muito relevante. GBPCAD fez uma queda também, lembrando que tivemos hoje os dados do PIB, da Libra. Né? Então, já deu uma balançada aí. GBPCAD está na fase 2, pode ser que ele chegue na fase 3 também, só que ele teria que subir até a zona extrema. Então, por enquanto, não é o caso, tá? Teria que subir bastante até lá em cima. GBPJPY está na fase 1 de baixa, chegou na fase 4 anteriormente. A gente pode dar uma olhada aqui. Tocou na zona extrema, na fase 4, fez movimento contrário, teria dado take agora, lembrando que o stop loss das operações aqui são em 2 dias, tá? E aqui, é claro, não estou considerando o horário, pode ser que é um sinal que ele toca na zona extrema, né? Ele dá os requisitos da operação às 2 horas da manhã, 2 horas da manhã eu estou dormindo, então, né? Mas, tecnicamente, eu sempre gosto de fazer esse tipo de análise, tá? GBPNZD está na fase 2, pode ser que chegue na fase 3, até o final da nossa sessão, vou aguardar, tá bom? Então, está na minha lista também, GBPNZD. E aqui a gente já consegue ver um pouco dessa coisa belíssima, misteriosa, cabeluda, chamada correlação. Ó, EURALD, EURNZD, GBPLD, GBPNZD. O que tem em comum aí, né? Então, euro é o elemento comum dos dois primeiros pares. E aí, AUD e NZD, ou seja, são pares correlacionados. Tá? GBP-SGD está na zona neutra, fora. GBP-USD esteve na fase 3, agora não faz muito tempo, e fez um movimento de queda, agora está na fase 1 de baixa, está descartado. NZDK, fase 1 de baixa. Fase 1 de baixa tende, a fase 1, já falei isso e repito, né? Ela tende a ser um cenário de indecisão, lateralização, né? O mercado fica alternando fases, como ele estava fazendo aqui, ou fase de ignição, que é quando ele consegue descolar da zona neutra. Entrou na fase 1, descolou forte da zona neutra, talvez tenha uma tendência iniciando. NZD-CHF, fase 1 de baixa, aqui a gente pode observar, né? A fase 1 como ignição, entrou. Aqui não é hora de operar contra a tendência, tá? Então, para mim tá fora. NZD-JPY, fase 1 de baixa em formato de ignição, chegou na fase 3 anteriormente. NZD-USD, fase 1 de baixa, também em formato de ignição, descolou da zona neutra. O SDCAD, aqui está mais para lateralizar. Não conseguiu descolar da zona neutra. Tá? Então, região aqui, lateral. O SDCHF está na zona extrema. E aqui, veja bem, é por isso que eu gosto de sempre ter uma situação de nós olharmos para os dois indicadores ao mesmo tempo, tá? De forma conjunta. Então aqui está na zona extrema, tocou na zona extrema, mas estava na fase 1. A fase 1, conforme eu já disse, né, ela pode ser um sintoma, vamos falar assim, um sintoma de uma ignição. Certo? E quando você tem ignição, você não quer operar contra ignição. Não é interessante operar contra ignição, por causa que o mercado, cara, ele pode ganhar força contra você. Então, é por isso que esses dois indicadores, eles funcionam perfeitamente juntos. O SDJPY esteve na fase 4 de alta. Vamos dar uma olhadinha para trás. O que foi que aconteceu? Tocou na zona extrema. Uma venda poderia ter sido feita mais ou menos nesse nível por aqui. Subiu 50 e poucos pips contra e teria pegado o take aqui com tranquilidade, com folga. Tendência de baixa nesse momento. Podemos observar a entrada de força vendedora, a ignição, movimento de baixa e só. E o SGD está na fase 3 de baixa. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que ele vai fazer. Muito bem, vamos colocar ele na lista também, afinal, ele está o SD.
SGD. Alright? Bom, então já temos o nosso mapeamento. Temos algumas possibilidades. O GBPLD, eu falei que era o que estava mais próximo aqui de dar uma possibilidade. Já está na fase 3, praticamente na fase 3. Agora teria que subir mais 12 pips. Vamos ver se esse filho da mãe chega lá em cima, né, mano? Tem uma operação aí e etc. Né? Coisa importante é o seguinte. Nem todo dia a gente vai ter operação. A gente precisa lidar com isso. A gente precisa olhar para isso, né? Tá tudo bem. Tá. Muito bem. Então já tá tudo mapeado. Agora, uma coisa que eu fiz ontem, eu soltei um vídeo ontem, já que eu vou liberar aí o áudio, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Mas deixa eu só terminar essa explicação aqui primeiro. Uma coisa que eu fiz ontem é o seguinte, olhar para outros ativos em outros períodos. Tá? Isso é uma coisa bacana. Então vamos dar uma olhada aqui que ativo que nós temos. Vamos colocar alguns ativos aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver o ouro, gold. O ouro, eu até falei ontem, né, o ouro está na zona extrema pelo gráfico diário. Está na zona extrema pelo gráfico diário. E isso abre possibilidades para quem tiver interesse em operações. Aí, inclusive, ó, zona extrema, aqui é fase 4, né? É que o ouro é um animal diferente, tá? Lembrando que os indicadores aqui, eles foram criados, eles foram otimizados, tá? Não é criados. Eles foram otimizados para Forex, principalmente para de moeda, que tem um comportamento específico. Ativos como ouro, tá? Sempre tem que ter uma visão um pouco mais geopolítica do que está acontecendo, porque o ouro é visto como refúgio em tempos de incerteza. E isso faz com que, diante de falas, né, desde que o Donald Trump entrou no dia 20, né? Dia 20 de janeiro, desde o dia 20, cara, aqui 20 de janeiro, vamos pensar, desde a abertura, mais ou menos por aqui, aproximadamente aqui. Desde o dia 20, o ouro subiu 8%. Não é pouca coisa. É um movimento de alta relevante. Tá? E nesse momento, ou nesse período, o que ele fez? Ele fez muitos toques na zona extrema? Fez alguns toques. Vamos então só fazer uma análise. Isso é gráfico de 1 hora. Tá bom? Só dar uma olhada aqui o que aconteceu com cada toque que ele fez na zona extrema a partir da fase 3. Lembrando que fase 2 eu costumo não operar. Tá? Esse aqui foi um toque? Foi um toque. Faltou pouquíssima coisa aqui. Então, caiu 1%. Esse foi um toque? Foi um toque a partir daqui, da mínima desse candle, caiu 0,5%. Depois caiu mais, né? Caiu 0,71. A partir desse toque, na zona extrema, ele fez 1,37. Tá? Esse toque na zona extrema, ele caiu 1,22%. Esse toque na zona extrema, especificamente para mim aqui, deixa eu ver se ele teria dado uma venda. Aqui, teria sido feita uma venda e o stop loss em 2 dias teria estopado essa operação. Tá? Depois, teve esse sinal aqui pelo indicador, caiu 1%. Então, cada toque ele tem feito alguma retração. Diógenes, não dá para operar a favor da tendência? Com certeza. Com certeza. Inclusive, com o indicador da zona extrema, dá para olhar para isso aqui. Ó. Cara, quando o mercado entra em tendência, zona neutra, possibilidade de compra. Compra. Ó, cada toque, cada vez que ele retorna na zona neutra, ele fez um movimento de alta. É claro que isso não vai acontecer o tempo todo. Tá? Tendências no Forex, principalmente, tendências direcionais desse jeito assim, ó, que se mantêm por bastante tempo, não acontecem todo dia. Tá? Não são tão comuns. Em outros mercados, como por exemplo o mercado de ações e etc., commodities, né, que no caso do ouro, a gente pode ter tendências mais direcionais. Agora, olhando para cá, cara, eu vejo que o ouro tocou agora, né, na zona extrema, no gráfico diário. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok? E ele pode, olhando pelo gráfico de 5 minutos, cadê o 5? Inclusive, durante esse movimento de alta inteiro, né, pelo gráfico de 5 minutos, ele chegou algumas vezes, ó, na zona extrema, depois caiu, aqui chegou na zona extrema de baixa e depois subiu mais para trás. Aqui chegou na zona extrema e caiu, aqui também zona extrema e subiu, e assim sucessivamente, tá? Vamos ver o próximo ativo. Inclusive, fiz uma pequena operação, eu fiz o vídeo de ontem no YouTube, eu falei do UK100, tá? Como no gráfico de 4 horas, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, gráfico de 4 horas, zona extrema lá em cima, tá? E ele já fez um movimento de queda aqui, no gráfico de 2 horas também estava lá em cima e na fase 4, inclusive está na fase 4 ainda. Gráfico de 1 hora, temos o mesmo cenário. Aqui, saiu de fase 3, 2030, né? Fase 3 de alta para fase 1 de baixa. E assim por diante, tá? Então, o UK100 aqui, ele pode dar também possibilidades, até porque ele está no gráfico de 4 horas, né? Ele está lá na zona extrema lá em cima, e no gráfico de 2 horas ele está na fase 4. Vamos ver outro ativo aqui. Vamos ver o GER, que é o DAX. Vamos ver o DAX. DAX,
Pelo gráfico diário, está lá em cima, né, da zona extrema. Na fase 2 de alta ainda. Pelo gráfico de 4 horas, está lá em cima. Está lá na fase 4 e acima da zona extrema. Tá? Desde que, inclusive eu falei disso no vídeo de ontem, de uma das possibilidades é negociar, por exemplo, o rompimento de uma linha de tendência de alta. Tá? E talvez até procurar em períodos menores. Como, por exemplo, aqui. Então, essa confluência pode ser utilizada também, tá? Essa é outra possibilidade. Procurar essa confluência, ó, H4 está na fase 4 e na zona extrema. No gráfico de uma hora, está na zona extrema e fase 2, indo para uma 3 aí. Tá? No gráfico de 15 minutos, está na fase 4 e na zona extrema. No gráfico de 5 minutos, ele está na fase 3 e indo para a zona extrema, inclusive já deu um sinal de venda aqui. Okay? Essa ampliação para outros períodos é uma coisa bem legal, tá? O ESP, deixa eu ver se tem aqui na Markets, deixa eu dar uma olhada, Cash Index, índices. Aqui não tem, tá? Aqui na Markets não tem o IBEX, né? O índice da Espanha. Tem o CAC, né? O FRA 40, tem o Hong Kong aqui, Austrália, Japão, SP500. Vamos dar uma olhada nesses caras. Vamos ver o Hong Kong, o Hang Seng, né? Fase o Hong Kong aqui, tá? O índice de Hong Kong. Ele tocou na zona extrema e mostrou entrada de força vendedora. Deixa eu ver se está atualizado esse gráfico, tá? 13 de fevereiro. Gráfico de 2 horas também. Tocou lá na zona extrema e mostrou entrada de força vendedora. Gráfico de 1 hora. Fase 4 e zona extrema pelo gráfico de 1 hora. Inclusive aqui já teria sido uma venda, né, com uma queda de 1,7% mais ou menos. 15 minutos. Fase 4 e depois caiu. Teve alguns toques aqui que fizeram retrações menores e agora fez retração maior. E o gráfico de 5 minutos também. Tocou na zona extrema, enfim, fez uma queda bem importante, tá? SP500, vamos ver, dá uma olhada no SP500. Tá lá em cima, na fase tá lateralizado, né? Podemos ver lateralizado aqui mais próximo da zona neutra no gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora, bem lateralizado, não está muito direcional o SP500 não, tá? Vamos dar uma olhada nos pares que eu tinha feito, anotado como possibilidades. Um deles era o USD-SGD, ok? Está longe da zona extrema. O principal, que estava mais perto aqui, é o GBP-AUD. Ó, já entrou na fase 3. Ele só precisa de subir 17 pips, mais ou menos aí. GBP-NZD está um pouco longe. EURAUD deu uma venda bonita aqui, antes do começo da nossa sessão. Tá? E EURO-NZD chegou aqui próximo da zona extrema, mas caiu. Por enquanto não temos nenhuma operação. Vamos ver o índice do Japão, como é que está? Lateralizado em H4. Tem direção muito clara. Nossa vida, parado, hein, meu? H4. Aqui vai ter alguma coisa de day trade, talvez. Pois é. Gráfico de 5 minutos fez um movimento de alta, mas bem parado, sem direção muito clara. Vamos ver o FRA 40, que é o índice da França. Ok, aqui está longe o gráfico diário. 4 horas. Aqui sim está bem bacana. Tá? O FRA 40 tocou na zona extrema em fase 3 de alta. Não teve nenhum gatilho ainda, tá? Mas ele tem chance de fazer um movimento de retração. Gráfico de 1 hora também chegou muito próximo da zona extrema. 15 minutos, fase 4. Tem um par que está bem parecido com isso, né? Que é o DAX. Eu acho que o DAX está bem parecido com isso. Muito bem, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Por acaso, vossa pessoa lembra qual módulo da mentoria que fala sobre o Trend Cycle? Não. A mentoria tem acho que uns 400 vídeos, né? Tem acho que uns 400 vídeos. Não me lembro, tá? Eu não me lembro se eu menciono isso na mentoria. Eu preciso ver. Eu preciso rever isso, tá? Porque o indicador Trend Cycle, ele é um indicador bastante recente, né? Deixa eu liberar aqui o áudio. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa. Aí tá liberado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu não me lembro. O indicador, o Trend Cycle, é um dos indicadores mais recentes, tá? Então, na época da mentoria, eu não lembro, eu acho que não tinha ainda o Trend Cycle, nem a zona extrema. O índice da Espanha, gráfico de 4 horas, está na zona extrema, lá em cima. Lá em cima. No gráfico diário, nossa vida. Muito bem observado, senhor Nivaldo e Daniel. Gráfico diário, tocou agora na zona extrema e fase 4. Tá? Ou seja, uma retração é uma possibilidade. E para a gente, como a gente tem histórico,
consegue ver o que foi que aconteceu antes, né? Como que o mercado se comportou quando ele chegou nessas regiões aí. Vamos ver se... Deixa eu... Isso aqui é um ajuste que tem que fazer no indicador. Muito bem, vamos ver o que aconteceu quando o preço esteve na fase 3 ou fase 4 e zona extrema. Então, aqui olhando pelo gráfico diário, o índice da Espanha, tá? Aí teve na zona extrema, mas estava na fase 2. Então, seria um trade não tão bom, eu diria. Ok? É um trade bom, né? Mas um pouquinho mais arriscado, de certa forma. Tá bom? Muito bem. Aqui, ele teve na zona extrema e estava na fase 2. Ou seja, pelo método da estratégia da zona extrema, também seria um trade bom, mas não seria o ideal. Mesmo assim, ele caiu bastante, 14%. Aqui não teve mais nenhum toque na zona extrema. Aqui foi o Covid, né? Então, primeiro toque aqui, estava na fase 1 de baixa, ou seja, não teria entrado nessa operação, mas analisando apenas aqui essa situação, caiu 23%, é a média, né? Depois subiu bastante, tá? Aqui entrou na fase 3, próximo. Aqui foi um toque na zona extrema, no gráfico diário, também estava na fase 1, e o mercado subiu muito, 20%. E aqui está na tendência de alta. Aqui ele tocou na zona extrema, né? Uma retração. Aqui caiu 4%. Depois desse outro toque aqui, né? Daqui mais ou menos, ele chegou a cair 6%. E agora esse toque. Não é um toque. É a primeira vez desde 2000 e bolinha. Cadê? É isso aí. É a primeira vez desde 2013 que ele tem essa confluência de tocar na zona extrema ao mesmo tempo que está na fase 4, fase 3 ou 4. Gráfico de 4 horas, olhando para cá, toque na zona extrema está na fase 1 de alta. Mas no gráfico diário mostra a fase 4, né? Já é interessante, tá? Gráfico de 1 hora, zona extrema e fase 4 de alta também. E aí, gráfico de 15 minutos, até dá para descer para day trade, né? O M15 aqui, fase 4 também, tá muito bem observado, senhores. Próxima pergunta. A estratégia H1 automática, ela é para fechar as ordens de 8 dias. Sim. Aqui ela fechou uma ordem antes disso. Será que você está usando quantas estratégias ao mesmo tempo? Está usando a de M5 também, junto com a H1? A pergunta que eu quero fazer é: você alterou o Magic Number para ele ficar diferente? Por exemplo, a estratégia H1, final, por exemplo, lá, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. É a estratégia do M5, 1, 2, 3, 4, 7, 8, por exemplo. Isso só vai ter efeito, né, na verdade, se você estiver operando no mesmo ativo. Por exemplo, entrou uma operação no EURUSD, no M5, e no gráfico de 1 hora. Então, cada uma delas tem que ter o seu próprio Magic Number. Fechou aqui, aí o robô vai gerenciar cada uma separadamente. Manda um print, consegue mandar um print para mim? O IBEX, pelo gráfico semanal, ele também está na zona extrema, tá? Do setting e da operação, que aparece ali no histórico. Voltando para cá, vamos ver o que nós temos aqui. GBPLD, pô, não custa nada, velho. Subir ali, ó, 19 pips, cara. Só bater ali em cima para uma venda. Pode mandar. Se conseguir mandar agora, Daniel, a gente já dá uma olhada nisso junto. Estou só ouvindo. Muito bem, vamos dar uma olhada. O que mais nós temos aqui? Aqui acho que nós temos CFD sobre ações. Deixa eu ver uma coisa. Sim, shares. US shares. Amazon. Como é que tá a Amazon? Apple, vamos dar uma olhada nessas ações. Vamos ver o índice da Austrália, Bank of America, eBay, General Electric, Google. Muito bem, vamos ver aqui, começar pelo gráfico diário. Ver se ele vai puxar informações do gráfico diário, né? Tesla, rompeu para cima da zona extrema e voltou, tá voltando, né? Gráfico diário, tá? De novo, fase 1, cara, é meio perigoso. Sempre importante considerar fase 3 ou 4, tá? Gráfico de 4 horas. Aqui chegou na fase 3, pelo gráfico de 4 horas, uma venda aqui caiu 6%, não foi muita coisa, depois subiu e caiu. Tá? E aqui teve outro sinal de venda pelo Marco Polo, e aí ele caiu 27%. Vamos ver o próximo, Netflix. Gráfico diário. Ah, esse aqui deve ter extrapolado também. Aqui, fase 1, fase 2, a partir daqui, fase 3. Toque na zona extrema foi esse toque, o mercado fez uma retração pequena. Aqui, já fez uma retração um pouco maior e está subindo. De novo, o indicador da zona extrema, tá, ele foi pensado, ele foi calibrado para Forex. Nada impede a gente de vir aqui, por exemplo, e calibrar ele para o tipo de ação, para o tipo de mercado que a gente quer operar. Por exemplo, eu posso colocar aqui 14, e aí, né, realmente manipular o indicador. Tá? Então, ó, aqui, 14, 16, para ações, a gente pode observar que ele funciona melhor do que 10 e 12. Isso são cálculos internos dentro do indicador, tá? Então, a gente pode observar, se a gente aumentar aqui essa quantidade de dias, de tempo, né, de barras,
Ó, fez um toque aqui, não fez nenhuma retração muito grande. Aqui fez um toque um pouco melhor, né? E aqui está, nesse momento, na zona extrema de novo, Netflix. Lembrando que a volatilidade do mercado de ações é uma coisa muito diferente da volatilidade dos pares de moeda. Vamos ver um exemplo bem simplesinho? Aqui, ó. Por exemplo, Netflix. A mínima, né, de 2022, a gente está falando de 2 anos e meio, não tem 3 anos ainda, tá? A mínima de 2022 era $160. Essa parada subiu 538% em 2 anos e meio. Tem noção de que não existe, né, nos pares tradicionais do Forex, não tem nenhuma moeda que faz um movimento desse? Se a gente pega a EURUSD, por exemplo, tá? A gente pega a EURUSD, vou pegar aqui na outra corretora, que ela puxa o histórico um pouco mais longo. A gente pega a EURUSD, por exemplo, põe no gráfico semanal. Essa distinção é importante, tá? Porque às vezes a gente quer pegar uma estratégia e universalizar essa estratégia, né? Transformar ela como se ela fosse uma fórmula que vai funcionar para todos os ativos. Não é porque a análise técnica ela supostamente é universal que as estratégias vão ser universais. Tá? Se a gente pegar Euro USD, por exemplo, que é o mais operado aí de forma geral, né? 2007, vamos ver qual que é o histórico mais antigo que vai ter aqui. Se a gente pega Euro USD do mensal, olha lá, desde 2004, tá? Desde a máxima até aqui embaixo, teve 35% de desvalorização, de queda. Ok? Olha lá, 2002. Se a gente pegar aqui desde a mínima, o range total, entre mínima, o preço mais baixo. Vou esperar um 99 aí. 1999. Ok, parece que vai ser isso aqui, tá? 94. Olha aí. Euro SD. 1980. Tá pegando lá 1970. Olha lá, ó. 71. Aí se a gente pegar aqui, desde 84 até a máxima, teve 182%. Ok? Só que a gente tá falando o quê? 40 anos, cara. 40 anos de oscilação. Wesley não tinha nascido ainda. Então, se a gente pegar aqui desde 2000, o ano 2000, 25 anos, os últimos 25 anos de oscilação do USD entre mínima e máxima, teve 95, ou seja, ele subiu 95%. Aí a gente vem aqui para uma Tesla da vida e a gente tem 538% em 2 anos. O que isso quer dizer na prática? Que a gente precisa entender que esses são bichos diferentes. São animais diferentes. Aqui acho que teve split, né, das ações, se eu não me engano, tá? Então são coisas completamente diferentes e a gente precisa tomar cuidado na hora de tentar universalizar uma estratégia. Uma estratégia, porque essa estratégia funciona bem no Forex, deve funcionar bem em ações. Não é bem por aí o rolê. A volatilidade, a alavancagem, tudo isso são detalhes diferentes. E se a gente olhar nos últimos 2 anos, o que foi que o EURUSD fez? Entre mínima e máxima, teve 17% de oscilação. Então, né, importante. Tesla não, Netflix que eu estava falando, né? É Netflix que eu estava falando, subiu 530, 540%. Vamos ver aqui o que mais? O índice do Japão. O que está acontecendo? Isso aqui acho que eu já dei uma olhada, né? Está bem lateralizado, exatamente. Intel. Olha só, desde o dia 10 de fevereiro até hoje, que é dia 13, ele subiu 16% em 3 dias. Exatamente por isso que, quando a gente pega um indicador, quando a gente pega uma estratégia, a gente precisa ajustar para cada situação, né, para cada contexto de mercado. Então, aqui, Intel chegou a cair 63% desde janeiro de 24, em um ano, né, mais ou menos, um pouco mais de um ano. IBM, o que está acontecendo na IBM? Só um detalhe aqui na Intel, a gente pode observar como ela, aqui, teve um sinal, né, chegou na zona extrema e fase 3. Há uma venda especificamente aqui, ó, nesse ponto. Por que nesse ponto? Vamos falar um pouco de gatilho, tá? Por que nesse ponto e não antes? Muito bem. Primeiro que a fase 3, ela só está acontecendo a partir desse ponto, a partir dessa linha branca. Nem sabia que tinha mercado nessa época, em 92? Pois é, eu fui descobrir em 2009, quando você começou a falar que, né, 2008, 2009. Então, a partir daqui eu estou procurando possibilidade de venda, se for considerar apenas a estratégia da zona extrema, tá? E aí, o gatilho aconteceu quando o preço conseguiu passar para baixo da mínima do candle de alta mais relevante, mais recente. Especificamente nesse ponto. Agora, vender ações de descobertos, né, ainda mais uma empresa de tecnologia americana, o cara tem que estar bem seguro do que está fazendo, né? IBM, gráfico diário, está na zona extrema, de novo. Aqui a gente está falando de um outro tipo de criatura, né, um outro tipo de bicho, ó, desde maio de 23, ó, 1 ano e meio, quase 2 anos, subiu 112%, está na zona extrema nesse momento. Só uma coisa, ações. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Daniel, sim, Daniel, tem que deixar no período. A pergunta do Daniel é a seguinte:
nas estratégias automáticas, precisa deixar no gráfico algum time frame específico ou não? Sim, tem que deixar no período da estratégia. Se a estratégia do gráfico de 1 hora, tem que estar no gráfico de 1 hora. Então, uma coisa que eu acho interessante, né, é ajustar, calibrar o indicador para cada ativo que a gente queira operar, tá? Identificando o que funciona melhor e etc. Tá bom? Isso a gente tem essa possibilidade. Google, queda no gráfico de 5 minutos, vamos ver o que está acontecendo no gráfico diário. Eita, nós. Essa aqui acho que coincide com o lançamento do DeepSeek, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, coincide com o lançamento do DeepSeek. 11%. Aqui acho que deve ter tido um split das ações do Google, não tenho certeza, mas mercado de ações, quando você vê um gap desse tamanho assim, ó, geralmente a ação foi dividida, tá? Ela foi fracionada, foi feito split, né? Então, se diminui o valor da ação, mas se mantém. Aí a pessoa que tem. Vou explicar o split, depois eu falo outra coisa para vocês. O que é o split no mercado de ações? É uma coisa que não tem no Forex, né? Imagina que uma ação custa $1.000. Ok, uma ação está custando $1.000. Beleza? Quanto mais alto o preço de ação, isso pode acabar baixando a liquidez, porque vai ter menos pessoas. O trade de varejo, querendo ou não, ele é importante para gerar liquidez no mercado. Então, entre uma ação que custa $1.000 e uma ação que custa $10, o trader de varejo prefere uma de 10, né, de forma geral, porque ele consegue comprar ali, enfim, com mais tranquilidade. Tá? Até porque, supostamente, você não conseguiria fracionar uma ação. Beleza? Agora, aí o mundo dos CFDs, aí é outra coisa, né? É derivativos, aí as corretoras fazem o que elas querem. Então, o que se faz? O split de ação. Tá? Então, imagine que você tem uma ação, 1 vezes 1.000. Você tem $1.000. Tá? Aí a empresa fala assim, é o seguinte, cara, nossa ação está muito cara, nós vamos fazer um split, vai dividir. Aí, do nada, né, é claro, do nada ficou estranho, mas o que a empresa faz? Ela vai lá e fala assim, olha, agora, a partir de agora, nossa ação vai custar R$10 cada ação. Ah, mas eu vou perder dinheiro? Não. Aí agora, em vez de ter uma, agora você vai ter 100 ações. Você tem 100 ações agora de R$10 cada uma. Certo? O seu patrimônio mudou? Não. Teve alguma diferença? Não, não teve nada. Só que agora você vai ter 100 ações, a quantidade de ações. Né? Isso é o split que é feito no mercado de ações. Tá? Então agora você tem 100 ações, que cada uma vale R$10 e dá na mesma. E tem outro, eu esqueci o nome do outro mecanismo, outra ferramenta, é quando você junta as ações também. Tá? Você pode juntar e falar, olha, nossa ação está muito barata, está custando 10 centavos cada ação, então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar, né, cada ação para valer $1. Então você pode fazer esse movimento inverso também. Tá? Então quando você vê uma ação, por exemplo, aqui ó, do Google, não tenho certeza se é isso que aconteceu, tá? Mas só explicando para vocês o negócio. Ela saiu de 2.256, veio para 114. Muito provavelmente é um split. Ok? E às vezes tem ações que faz, tem empresa que faz isso algumas vezes, né? No histórico e etc. Tá? Não quer dizer que foi uma quebra. Ah, caiu 90%. Não. Aí fica meio ruim, tem que ter o gráfico aí ajustado para isso. Beleza? Bom, a volatilidade do mercado de ações, ela é uma coisa diferente, tá? E deve ser levado isso em consideração na hora de você querer operar qualquer estratégia. A General Electric, o que está acontecendo no gráfico diário, se aproximando da zona extrema. Se você perceber, por exemplo, que um determinado ativo, ele faz muito isso, ó, ele romper para cima da zona extrema, tá? E depois ele voltar e etc. Se você perceber que isso acontece com muita frequência, você pode calibrar o indicador. Para que o indicador esteja adequado para aquela situação, para aquele ativo, para aquela volatilidade, que, igual, já falei, né? A gente não vai ter um ativo um indicador, um modelo que vai funcionar perfeitamente em todas as situações, em todos os mercados. Essa universalização da estratégia não é uma coisa. Enfim, tende a não funcionar, tá? eBay, tocou na zona extrema, fase 2, né? Subiu um pouco aqui contra, e depois teria caído bastante. Tocou aqui na zona extrema e depois fez uma retração. Bank of America. Topo duplo, já dá para a gente ver topo duplo no gráfico diário, fase 4 de alta. Aqui, olhando pelo gráfico, o Bank of America, no gráfico diário, a gente pode observar que o zona extrema, o indicador de zona extrema, está um pouco mais comportado. Tá? Topo duplo, talvez uma retração, né? Tem que tomar cuidado com venda de ações, tá? Vender a descoberto, tem que tomar cuidado. Não é tão simples quanto no Forex. Explico por quê. O próprio valor, preço não, né? O valor do dinheiro oscila ao longo do tempo. Isso é um processo natural. Então, a inflação é exatamente isso. Se nós temos uma inflação de 2% no ano,
tá? Uma coisa que você precisava de R$ 1.000 para comprar no começo do ano, no final do ano, dia 31 de dezembro, você vai precisar de 1.020, ok? Porque a inflação foi de 2%. É claro que não é assim que é calculada a inflação, né? Por um único item, é sempre uma cesta e etc. Mas você entendeu a ideia, ok? Então, o que acontece? No longo prazo, o mercado de ações tende a ter uma tendência de alta infinita. Por quê? Porque as empresas estão se valorizando? Sim, também. Tá, mas tende a ter uma tendência de alta, o mercado de ações, uma empresa saudável, tende a ter uma tendência, ficou estranho, né? Mas tem uma tendência de alta infinita. Por quê? Por causa que um dos elementos é que, claro, as empresas, elas evoluem, elas inventam, né, coisas novas. A inovação, cria um produto novo, lança um produto novo, descobre uma nova tecnologia, consegue melhorar o processo, automatiza uma parte do processo e ganha eficiência e etc. Então, ao longo de 30, 40 anos, tá, as ações vão tender para cima. Mas não é somente por causa da valorização das empresas, mas também porque o próprio dinheiro perde valor. Então, se nós temos uma inflação de 2%, por exemplo, ao ano, 2% ao ano, vamos pensar em fazer uma conta de padaria aqui, uma inflação de 2% ao ano, tá? 1,02 depois de, vamos imaginar, 20 anos, elevado a 20. Então, depois de 20 anos, né, uma inflação de 2% ao ano teve 48% de inflação, tá? 48%. Na prática, com uma inflação de 2%, a empresa, vamos imaginar que a empresa não tenha investido nada em inovação e tecnologia, ela não saiu do lugar, ela só se manteve completamente estável. Então, essa ação dessa empresa valia R$ 100. Imagina que não mudou nada, a empresa está exatamente a mesma coisa, vendendo do mesmo jeito, tudo igual. Em teoria, depois de 20 anos, com a inflação de 2%, as ações dessa empresa agora valem R$ 148. Por quê? Mesmo que ela não tenha se valorizado nada, por causa que a própria inflação fez com que o dinheiro perdesse poder e agora o dinheiro precisa de 148 unidades de moeda para comprar a mesma coisa que antes valia 100. Por quê? A empresa valorizou? Não. Foi o dinheiro que perdeu poder ao longo do tempo. É por isso que o mercado de ações ele tem uma tendência. Isso, tá? A própria desvalorização do dinheiro, mais a questão da inovação de ações, das empresas, o avanço tecnológico e etc. Então, uma parte da valorização de uma empresa é devido à sua eficiência, pode ser devido à sua eficiência, ao avanço tecnológico, né, uma boa gestão, e uma parte é devido à desvalorização do dinheiro. É por isso que, quando se trata do mercado de ações, né, as tendências são longas de alta. Tende a ser uma tendência de alta infinita. Tá? Você pega qualquer índice de ações e etc., você vai ver, cara, hoje o valor de face, né, o valor nominal, ele é mais alto que o anterior, por causa que teve essa desvalorização ao longo do tempo. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece quando nós temos duas moedas, uma frente à outra? Primeiro que a moeda, ela não agrega, ela não tem, como é que fala? Ela é um reflexo da economia. Então, se a economia está crescendo, né, supostamente o valor da moeda vai se valorizar. Mas ela por si só, ela não tem inovação nem nada. E nós temos duas coisas que oscilam o seu valor ao longo do tempo. Nós temos o euro, que ele tem o seu cenário de deflação ou inflação, e nós temos o dólar, que tem o seu cenário de inflação e deflação. É um contra o outro. E isso faz com que o Forex seja um mercado que tende a ficar mais lateralizado na maior parte do tempo. Entenderam? Na prática, isso significa o quê? Na prática, isso significa que o Forex terá um comportamento muito mais cíclico ou circular. Tá? O mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Enquanto que o mercado de ações está fazendo o quê? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, está fazendo uma tendência de alta. Enquanto o Forex está assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, o mercado de ações está assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O amarelo sendo ações, o mercado de ações, e o mercado lateralizado. Por quê? Por causa da deflação. Por causa do processo inflacionário, né? As moedas vão perdendo valor. E as ações se valorizam frente à moeda. Enquanto que a moeda contra a moeda, ela tende a ficar lateralizada numa disputa de ver quem que se valoriza mais ou menos. Falei bastante, hein, meu? Fez sentido para vocês, pessoal? É por isso que, quando a gente pega um indicador como o indicador da zona extrema e o próprio Trend Cycle, a gente precisa calibrar ele para esse tipo de ativo. Ou ajustar de acordo com o tipo de ativo que a gente está olhando. Então, Apple, tendência de alta, tocou na zona extrema, ok. Mas vai ter situações, isso sem falar do Bitcoin, tá? Se pegar o Bitcoin, por exemplo, tá louco. Aí a zona extrema você tem que calibrar realmente, se a gente for falar de Bitcoin, é outro tipo de coisa, criptomoeda. Por causa que a volatilidade é muito mais alta, a liquidez, né, tende a ser mais baixa, as tendências são muito mais agressivas, muito mais direcionais. Então, para cada tipo de ativo, a gente precisa, cada classe de ativo, tá? Então, Forex é uma classe de ativos, ações é outra classe de ativos,
Commodities é uma outra classe de ativos. Criptomoedas é uma outra classe de ativos. Índices é outra classe de ativos. Tá? A gente pode ter CFDs dessas coisas, ou, enfim, derivativos dessas coisas todas aí. E cada um deles vai ter seu comportamento, enfim, usual, né? O que tende a acontecer na maior parte do tempo. Então, Amazon, olha lá, ó. Zona extrema. Aqui fez um toque na zona extrema. Aqui também estava na zona extrema. Então, ajustar para o período, para a situação que a gente quer ver. Muito bem, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui nos ativos que eu estou acompanhando hoje. GBPLD. Nada, né? Não chegou na zona extrema, faltou 27 pips. GBPNZD também não. Não chegou. USD, SGD. Inverteu. Já começou a intercalar aí as fases. Euro, AUD. Também não. Euro, também não. Vamos dar uma olhada como é que foi a notícia. Inflação ao produtor. A gente pode ver que aumentou a volatilidade. Deu uma bagunçada aqui, ó. 45 pips. Não é uma notícia qualquer, tá? A inflação ao produtor, às 10h30. Ok. Veio mais alto que esperado, 0,4%. Isso deve ter feito com que o dólar se valorizasse um pouco frente às outras moedas. Vamos ver se foi isso que aconteceu. EURUSD. Em um primeiro momento, cadê as 10h30? Que tá. Em um primeiro momento ele caiu, subiu e agora está voltando, né? No 0 a 0. Vamos ver o GBPUSD. Também, no primeiro momento subiu lá em cima, já está voltando. O SDCAD caiu no primeiro momento, agora está subindo. Agora está subindo também. Aqui, ó, temos o SDCHF na zona extrema de baixa. Tá na fase 2, então para mim está descartado. Pessoal, não vejo mais nada nesse momento. Espero que vocês tenham, que essa aula aí tenha ajudado de alguma forma a entender, né, um pouco mais dessas dinâmicas aí do mercado. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Daniel Brito, deixa eu ver aqui. Acho que o seu nome aqui está como Daniel. Deixa eu verificar. Daniel Kinuka. Eu acho que é isso, né? Deixa eu mandar uma mensagem para você. Me manda depois o print aí, tá, das operações, e eu te ajudo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, muito bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus, sejam disciplinados sempre. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp. Eu passei por um procedimento cirúrgico esta semana, mas tudo dentro da expectativa. Beleza? Então, vou atualizar as mensagens hoje. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Tamo junto. Abraço, até mais.